Muito bom dia a todos que nos acompanham agora em mais um programa Manhã Viva. O nosso tema de hoje será ferramentas essenciais para uma infância saudável e bem desenvolvida. Quais seriam essas ferramentas? Uma delas que vamos muito falar no dia de hoje é a atividade física. A infância é um período crucial para o desenvolvimento humano e as orientações educacionais podem ter um impacto duradouro no seu bem-estar físico, emocional e social. O programa de hoje vai justamente trazer algumas questões para si e sua família. Algumas questões para refletir. O que temos feito para que as nossas crianças tenham uma infância saudável em todos os aspectos? Vamos falar sobre isso com o nosso convidado de hoje, o Dr. Fernando Antônio Rodrigues Vieira, especialista em educação e membro da Comissão de Ética e professor do Instituto Piaget de Almada. Mas, como de praxe, sempre começamos o nosso dia, o nosso programa, com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nas proximidades do Natal, quando nos voltamos para a Sagrada Família de Nazaré como exemplo e inspiração, também como protetores das nossas famílias. E agora eu te convido a acompanhar comigo um trecho da oração do Papa Francisco, que ele rezou na Basílica de Santa Maria Maior, no último dia 6 de outubro, numa semana que foi de clamor pela paz. E assim rezemos. Ó Maria, nossa mãe, voltai o vosso olhar maternal para a família humana, que perdeu a alegria da paz e o sentido da fraternidade. Intercedei pelo nosso mundo em perigo, para que preserve a vida e rejeite a guerra. Cuide dos que sofrem, dos pobres, dos indefesos, dos doentes e dos aflitos, e proteja a nossa casa comum. Ó Rainha da Paz, de vós imploramos a misericórdia de Deus. Convertei os que alimentam o ódio, silenciai o ruído das armas que geram a morte, extingui a violência, que graça no coração humano, inspirai projetos de paz nas mãos de quem governa as nações. Ó Rainha do Santo Rosário, desatai os nós do egoísmo e dissipai as nuvens sombrias do mal. Enchei-nos com a vossa ternura, levantai-nos com a vossa mão carinhosa e dai a estes filhos a vossa carícia de mãe, que nos faz esperar o advento de uma nova humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim eu vou para a nossa sala de estar para conversarmos com o doutor Fernando. Muito bom dia. Muito bom dia, Graciele. Seja muito bem-vindo, obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelo convite que me foi interessado para estar aqui. É um gosto e é um prazer estar consigo. Muito bem. Então, a gente sempre pede, assim, nessa primeira pergunta, para o convidado falar um pouco de si, da sua experiência, o que fez entrar na área de educação e também, assim, um pouco do seu trabalho, da sua pesquisa em relação à educação e o bem-estar infantil. Muito bem, Graciele. Ora, eu sou professor profissionalizado de Educação Física. Antes de vir para o ensino superior, fui professor do ensino básico e do ensino secundário. E, portanto, sou professor há 30 anos. Ou seja, tenho trabalhado sempre com crianças e com jovens em várias escolas. Comecei por várias escolas na região metropolitana de Lisboa. E, na verdade, tenho trabalhado sempre com crianças e jovens, porque trabalhei sempre em território TAPE. Território TAPE é território educativo de intervenção prioritária. Ou seja, são aquelas escolas, aqueles agrupamentos de escola que, na verdade, têm população mais frágil, não é? E que precisam muito, não é? Que haja projetos educativos que vão ao encontro destas crianças. Portanto, sempre trabalhei com grupos, digamos, subgrupos, dentro da área de educação física, mais fragilizados, como seja miúdos de estratos sociais mais baixos, as raparigas que normalmente têm tendência a abandonar a educação física muito cedo, ou meninos com condição de deficiência, com deficiência, digamos assim, e, portanto, sempre foi, ao longo destes anos, não é? Tem sido uma prioridade para mim, não é? Depois, fui para o ensino superior, há 22 anos que estou no ensino superior, e, na verdade, esta missão de ser professor, porque sou professor por vocação, não é? Por paixão mesmo, por tentar alterar, as vidas das pessoas, neste caso dos meus alunos, e, portanto, continuei também a trabalhar nesta área propriamente dita, o meu doutoramento em Ciências de Educação, na especialidade de Didática de Educação Física e do Desporto,
E, portanto, o que eu fui estudar foi a concepção dos professores, como é que estes professores de educação física se colocam, enfim, no terreno, e como é que estas orientações educacionais dos professores, que no fundo são teorias implícitas, são concepções que cada um deles tem em relação àquilo que deve ser o ensino, como é que um aluno deve ser bem avaliado, qual é a função e o perfil de aluno à saída da escolaridade obrigatória no que diz respeito às competências na atividade física. Ainda agora a Graciela disse muito bem, falou nesta questão da atividade física como ferramenta, não é, para a saúde das pessoas, dos alunos, propriamente dito. E, portanto, é um bocadinho isto. Tem sido desta senda, este percurso que eu me tenho enquadrado, digamos assim. Então, muito do seu trabalho se debruça sobre os educadores, também nessa formação, certo? Isso, vamos lá ver, porque eu estudei justamente os educadores, o pensamento dos educadores e dos professores, não é? Entendi. E, portanto, há aqui um quadro teórico, eu não queria tornar isto demasiado científico, demasiado técnico e teorizado, não é? para nos perceber, mas digamos que há professores que têm uma concepção mais sociocrítica, que são mais apologistas do construtivismo, ou seja, os alunos fazem as suas próprias aprendizagens, e há aqueles outros professores que são mais tradicionalistas e, portanto, têm um currículo mais tradicional, ou operam num currículo mais tradicional, e os outros num currículo mais pós-crítico, centralizado mais nos alunos. E, portanto, esta diferença é fulcral. E na educação física, ainda mais, porque eu estudei um quadro teórico em que isto é visto lá, propriamente dito. Temos uns professores que são mais para a mestria disciplinar. O que é que isto quer dizer? São pessoas que se preocupam muito com a técnica, com a tática da atividade física, do desporto. Temos uns mais para o ensino e aprendizagem. Temos outros mais para a autorrealização, ou seja, preocupam-se muito com os alunos, não é? No sentido de eles ultrapassarem barreiras que possam ter, eventualmente, em relação à atividade física. Professores que são mais para a responsabilidade social, são muito preocupados nas suas aulas para construir, trabalhar os alunos em princípios de justiça, equidade, fair play, cooperação. E, finalmente, aqueles que, na verdade, é uma orientação. Eu não quero estabelecer aqui um acordo, pode ser fracturante o que eu vou dizer, mas que é de integração ecológica, que se preocupam com a matéria, com o currículo que têm que dar, com o aluno e, finalmente, também com o social, ou seja, onde é que isso é operado, nesta perspectiva ecológica. E quais são assim, os principais desafios enfrentados para os educadores, falando de educador de forma ampla, seja claro. Educador, professor, responsável, no mundo da educação e também até nesse contexto da atividade física? Vamos lá ver. Eu não sei se percebi a pergunta bem, Graciela. E, assim, no contexto assim, de levar um estilo de vida mais ativo e mais saudável para os alunos, para as crianças, assim, se nesses consensos, ou falta de consensos aí também são os desafios. Na verdade, isto é um desafio, não é? Porque, vamos lá ver, se os professores se centram demasiado naquilo que é o currículo e o programa, esquecem-se um bocadinho como é que o aluno funciona, não é? E não estão centralizados nele. E neste momento nós estamos, como qualquer país do mundo, a ter crianças muito obesas. E, portanto, nos últimos dados de 2022, creio, foram vistas em Portugal que a maior parte das crianças estão em sobrepeso. E estamos a falar de uma porcentagem de, salvo ver, 39%, não posso precisar bem. E dessas, sobrepeso, 13% a 14% estão obesas, o que é muito complicado. Portanto, se nós começarmos a trabalhar com os meninos em tenra idade, não é? Para eles perceberem, para eles compreenderem qual é que é, de facto, o significado da atividade física nas suas vidas, depois, mais à frente, isto será muito interessante, não é? Porque, na verdade, eles conseguem fazer uma vida mais, digamos, enfim, mais ajustada àquilo que deve ser a promoção de um estilo de vida ativo e saudável, não é? E, portanto, isto é preocupante, Graciela, é muito preocupante. Eu não sei aqui em Portugal, mas pelo menos lá no Brasil, também não sei hoje em dia, assim, com os miúdos nas escolas, mas na minha época, sempre a aula de educação física parecia algo muito acessório. Parecia algo assim que, se não tiver, tá tudo bem, se tinha alguma falta do professor, não tinha um substituto. Acontece isso aqui, ou então ali, lá no inconsciente coletivo das crianças, dos pais, dos professores, está assim como uma disciplina acessória? Graciela, ainda bem que me faz essa questão, que é uma questão muito pertinente e que nós sofremos muito e que os meus colegas que estão na escola básica e secundária sofrem, porque às vezes esta disciplina no currículo é vista como uma disciplina
eu vou dizer menor, entre aspas, não é? Porque, na verdade, nós sabemos qual é que é aqui o significado e a importância da atividade física, mas depois é paradoxal, que é um bocadinho aquilo que a Graciela estava a dizer que acontece no Brasil, aqui também. Ou seja, nós achamos que a atividade física é extremamente importante. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que as crianças devem fazer 60 minutos por dia. E, portanto, depois as escolas oferecem apenas 3 tempos de 45 minutos. Não é? Tem uma carga horária dada à disciplina menor. Ou seja, o ideal, e se me perguntar-me isso do ponto de vista consensual, eu acharia que a educação física devia ser dada todos os dias, para estar em concordância com estas linhas dadas pela Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, a população portuguesa está 53% da população portuguesa é obesa. E, portanto, nós, a Organização Mundial de Saúde, diz-nos, não é, que nós devemos fazer atividade física, enfim, 150 a 300 minutos por semana, que não é muito. Graciela, se pensar comigo, um dia tem 1550 minutos, não é? Será que nós não conseguimos encontrar 30 minutos para estarmos em contato connosco próprios, fazer uma atividade física prazerosa para nós? E nós devemos escolher de acordo, enfim, com aquilo que nos sentimos bem, uma caminhada na natureza, um passeio com os pais no parque. Portanto, há muitas coisas que nós podemos fazer para fazer jus a estas premissas desta organização. Então, assim, no currículo atual das escolas, isso poderia ser mais incentivado, enfatizado, até de modo assim a se falar também, né? Não só fazer atividade física em si, mas trazer uma conscientização sobre o hábito de vida saudável, alimentação. Isso poderia ser mais reforçado ou como estamos nas escolas? Não, sem dúvida. Eu acho que aqui deve ser um projeto participado por todas as áreas disciplinares. Aliás, as escolas têm projetos educativos de escola, não é? E que podem eventualmente colocar uma missão, porque o projeto educativo de escola é como se fosse o cartão de cidadão dessa escola. Portanto, o que é que aquela escola se propõe a fazer? Por exemplo, estamos a falar aqui no domínio da atividade física, o que é que se propõe a fazer? Que projetos é que podem eventualmente existir que vão ao encontro das crianças, dos seus pais, da comunidade envolvente àquela escola? O que é que se pode fazer de concreto para que isso seja de facto uma realidade? E, portanto, neste pressuposto, não é? Há muitos projetos que podem ser feitos tendo em conta justamente a maior atividade das crianças, porque as crianças neste momento, enfim, nós estamos numa vida contemporânea, uma sociedade contemporânea, eu não diria... Eu vou utilizar aqui a palavra estressante, não é? As pessoas acordam muito cedo, as crianças saem muito cedo de casa, 5h30, para chegar às 9 à escola. Muitas horas na escola. E depois ainda têm atividades extracurriculares. Então, enche, não é? A sua vida, digamos assim, quando devia também haver uma parte para brincar. O jogo é absolutamente fundamental para a criança desenvolver. E não brincar no telemóvel e nem no videogame, né? Bem, aqui as novas tecnologias têm, se forem de facto... vamos lá ver, filtradas, no sentido de nós conseguirmos perceber o que é que podemos fazer com elas, não será de todo uma intranquilidade. O problema é que, de facto, passam muito tempo de ecrã. Os miúdos passam muito tempo no ecrã. E esta parte da atividade física também, por exemplo, na minha geração, que não será da Graciela, como é evidente, eu ia para a escola a pé. E, portanto, nós subíamos árvores. Nós... nadávamos, se fosse preciso, no riacho mais perto. Portanto, eu sou também da província, portanto, eu sou do Algarve, e, portanto, não havia esta parte urbana que existe em Lisboa, quase que nos sufoca, e, portanto, os miúdos não têm de carro vão, e não há atividade física suficiente, não é, para que eles consigam ir, enfim, brincar e estar e ter este estilo de vida ativo. Não, e eu acho que o Fernando falou uma coisa importante sobre o caminhar, né? Além da atividade física regular, né? Porque eu percebo mesmo muito isso. Muitas crianças andam tanto de carro que, além de perderem minutinhos ali de uma atividade física, é até de ver a vida, né? Acontecendo, conhecer as ruas, conhecer os trajetos, conhecer pontos de referência. Parece que entra e sai de casa, do carro e, né, não contempla a vida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que este exercício de cidadania e o facto de nós nos preocuparmos com as nossas crianças... Aliás, Carlos Neto tem um livro muito interessante, foi meu professor na Faculdade de Motricidade Humana, que é Libertem as Crianças, e, portanto, ele fala justamente... Esta não é a minha área, é uma área de desenvolvimento motor, eu estou mais ligado à educação física propriamente dita, mas é um livro extremamente interessante porque, na verdade, explica exatamente isto que está a acontecer
oferecer às nossas crianças. E neste momento, se me permite, eu acho que nós estamos a ter crianças analfabetas motoras, com aquilo que nós chamamos de skills básicos motores, não é? De desenvolvimento, como o saltar, o correr, o reptar, o equilíbrio. E na verdade, isto nota-se. E quando os alunos chegam a um primeiro ciclo do ensino básico, nota-se, há meninos e meninas que não sabem saltar à corda. A relação que existe também entre eles, às vezes é complicada, não é? Portanto, e a atividade física é um aspecto mediador que pode fazer milagres pelo aspecto socioafetivo, por exemplo, entre eles. E, portanto, neste momento as escolas também precisam de ser mais atrativas, o parque escolar precisa ser mais atrativo para que as crianças possam ter um parque escolar onde possam brincar, onde sejam desafiadas para brincar, onde possam gastar energia, digamos assim, não é? Correr, brincar uns com os outros e não estarem, de facto, com tempo de telemóvel, não é? De ecrã. Eu lembro que o pátio da minha escola tinha... Aqui fala amarelinha, de Sim, saltar amarelinha. A gente chamava... Por acaso, esse jogo é muito interessante em termos tradicionais, porque é amarelinha, é o manecas... aquele que pula os quadrados, os dois, números, enfim. Então, tinha escolas pinturas, assim, no chão, os marcos, e algumas brincadeiras nesse sentido, que na hora do recreio, do intervalo, não era só correr, também poderia fazer esses movimentos, né? E que é interessante também, porque no fundo temos aqui uma outra dimensão, não é? Que é o facto dos miúdos não conhecerem, por exemplo, os jogos tradicionais e populares, não é? Está-se a perder muito isso, o jogo do peão, o jogo do berlim, não é? Agora brinca-se mais com jogos, com software, não é? E é importante nós irmos a esta herança tradicional, não é? E a importância que os jogos têm na educação e no desenvolvimento cognitivo dos miúdos. Isto é extremamente importante. E há evidências de que a atividade física impacta muito no desempenho escolar das crianças? Sim, Graciela. Há muita investigação que realmente tem ido nesse pressuposto. Ou seja, o que temos vindo a constatar é que, na verdade, os alunos que são ativos e que têm, enfim, por exemplo, melhores classificações de educação física, podem eventualmente ter também nas outras. Ou seja, há aqui os benefícios da atividade física impacta diretamente na cognição propriamente dita e as pessoas ficam mais libertas, os meninos ficam mais libertos para poderem aprender, enfim, as outras áreas disciplinares. E também impactos no aspecto psíquico, né? Acredito eu, porque também a gente tem um grande número hoje em dia de crianças e adolescentes com ansiedade, com depressão. Então, a atividade física também contribui no aspecto emocional como um todo? Sim. Naturalmente sim. Aliás, esse também é uma preocupação de tanto nós, investigadores e cientistas, como os professores que... Enfim, há professores que também trabalham a sua própria investigação, mas é algo que tem-nos vindo a preocupar e muito no ensino superior, porque, na verdade, os estudantes têm níveis de ansiedade e doenças mentais. Eu não vou dizer aqui um número que não sei propriamente isso, mas à volta dos 70% com problemas de ansiedade e depressão no ensino superior. E também noutras faixas etárias, como é evidente, não é? E, portanto, aqui a atividade física, eu não vou explicar sob o ponto de vista neurológico, nem interessante sob o ponto de vista técnico, mas ela impacta, ela faz com que nós fiquemos mais equilibrados, não é? Sob o ponto de vista mental. Aliás, nós, na definição de saúde, que é todo o bem-estar físico, psíquico, social e não só a enfermidade, esta é uma definição muito antiga, não é? Já temos outras, não é? E espiritual também, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Naturalmente. E portanto, a atividade física impacta em todos estes fatores, seja no domínio físico, seja no domínio psíquico, seja no domínio social, não é? Da relação com o outro. E, portanto, tudo isto é muito interessante quando nós começamos a pensar e a refletir nestes aspectos. E que práticas pedagógicas ou que formas as escolas, os pais, professores podem implementar para melhor incentivar, para mais incentivar as crianças, os adolescentes, os jovens à prática da educação física? Bem, Graciela, aqui eu acho que é, de facto, sempre esta perspectiva de projeto que nós podemos ter dentro de uma escola. Aliás, eu só acredito numa escola com projeto e que faça aqui a diferenciação e possa impactar na comunidade educativa. E, portanto,
o grupo, o departamento de uma escola, o departamento curricular de educação física tem aqui alguma responsabilidade no sentido de poder fazer projetos. Aliás, há aquilo que se denomina desporto escolar nas escolas e, portanto, fazer aqui uma motivação para que os alunos, as crianças e jovens possam praticar desporto, não é? Fora, não é? Obviamente do contexto de educação física, porque a educação física tem uma perspectiva mais obrigatória, uma dimensão obrigatória. O desporto escolar enfim, os alunos vão se inscrevendo consoante as suas motivações, não é? Então, portanto, nas escolas... Desculpe interromper. Não, Graciela, nas escolas em Portugal, então, há a disciplina obrigatória da educação física e mais o desporto escolar, que são eletivas. Sim, pode ser várias modalidades esportivas, não é? Que o grupo apresenta, sei lá, ginástica, acrobática, dança, basquetebol, voleibol. Estou a falar das várias matérias, e neste caso de esportes, que eles podem praticar. E, portanto, há aqui vamos lá ver, eu vou dizer uma campanha, não é? Para que os miúdos possam fazer atividade física nas escolas. E depois outros projetos ligados, projetos interdisciplinares, não é? Entre as diferentes áreas curriculares e disciplinares na escola, não é? Que podem trabalhar em conjunto, não é? Por exemplo, a área da nutrição, que pode ser mais para as ciências da natureza, e todos juntos podem eventualmente fazer um projeto que faça sentido, no sentido de impactar, enfim, nestes aspectos da promoção dos estilos de vida ativos e saudáveis. Nós falamos que há os malefícios do uso de tecnologias, mas né, muitas crianças sempre ali no telemóvel, nos videogames, mas também se pode se utilizar das tecnologias para algum aspecto positivo nesse âmbito da atividade física? Sim, claro. Aliás, vamos lá ver, nós não vamos nunca conseguir não estar de acordo com a evolução tecnológica da nossa sociedade. E, portanto, isso é um facto e cada vez vai ser maior, não é? Esta parte factual. Agora, a maneira como nós encaramos essas novas tecnologias é que poderá ser diferente, não é? Porque o telemóvel, um iPad, pode ser utilizado, por exemplo, há um projeto que é os Heróis da Fruta, não é? Que é da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, que eles trabalham justamente estas questões de gamification e storyteller, não é? Para os meninos acabam por ter um herói na tela e depois na vida real vão tendo, portanto, em termos de nutrição vão conseguindo achievements, vão conseguindo aspectos que eles conseguem, não é? E tudo isso através do computador, através do digital, não é? Portanto, o digital não tem que ser propriamente inimigo. Agora, quando nós o utilizamos, vamos lá ver, não quero, obviamente, porque há encarregados de educação, há pais que estão-nos a ver, naturalmente, e a ouvir, mas esse uso, ou seja, quando nós estamos tão cansados, não é? E acabamos por colocar, fica aí, joga aí, e a pessoa acaba, não é? Por estar... O miúdo acaba por estar consignado ali ao ecrã e acaba por não fazer outras coisas, não é? E podemos fazer outras coisas, naturalmente, e devemos. Não, esse é um aspecto assim, recorrente, né? A terceirização da educação, muitas vezes colocada para os telemóveis, para os computadores, né? Então, precisa ter essa colaboração também das famílias, porque se acontecem as práticas pedagógicas na escola, mas precisa ter uma continuidade. Não de fazer todas as atividades físicas em casa, mas no sentido de incentivar, de estimular, de também estimular não ficar tanto tempo no telemóvel. Então, precisa ter essa cooperação das famílias? Sem dúvida. Aliás, a família é a unidade de base para tudo, não é? Onde é que nós recebemos a nossa educação e formação de base, não é? Aliás, há estudos que dizem justamente isso, não é? Que uma família ativa, quando os pais fazem atividade física, os miúdos, os seus filhos têm tendência também a fazer essa atividade física. E, portanto, de alguma maneira, os pais têm, sim, muita responsabilidade em relação à formação e à literacia física dos seus rebentos, dos seus filhos, não é? E, portanto, tudo isto aqui não vem de formas. Às vezes eu brinco com os meus alunos quando estou a dar aulas, bem, isto não há formas, há sim aspectos de base que vocês podem aproveitar para depois fazer projetos melhores e aspectos melhores para a modificação e a reestruturação da sociedade, no sentido de nós caminharmos a bom porto, digamos assim. E, portanto, a família tem de facto aqui
muita importância. O brincar com os seus filhos, o sair com os seus filhos, o ir a um parque infantil, ainda que os nossos parques infantis não sejam às vezes muito desafiantes para os miúdos, não é? Os pais têm muita tendência a subestimar a competência motora dos seus filhos, ou seja, não vais para aí que vais cair, não subas a árvore que podes eventualmente magoar-te. E, portanto, há aqui uma espécie de superproteção dos pais que às vezes não deixam os miúdos se desenvolverem no seu auge, no seu máximo, no seu esplendor, porque é suposto correr, é suposto gastar energia, é suposto eles gostarem daquilo que estão a fazer. Olha, é um assunto que a gente pode aprofundar no próximo bloco, porque eu particularmente nunca parei para pensar sobre os parques infantis como precisam ser mais desafiadores. Então nós vamos falar de situações, questões mais práticas para incentivar a atividade física, porque é um bem em todos os aspectos para as nossas vidas, para as nossas crianças. Então voltaremos o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje no próximo bloco. Estamos de volta nesta segunda parte do nosso programa Manhã Viva de hoje, que estamos a falar sobre as ferramentas essenciais para uma infância saudável e bem desenvolvida. Sobretudo, uma dessas ferramentas muito importantes é a atividade física. E para isso nós estamos aqui retomando, para quem está chegando só agora a assistir o programa Manhã Viva, estamos com o Fernando Antônio Rodrigues Vieira, que é professor do Instituto Piaget de Almada, que vem nos trazer algumas orientações muito valiosas sobre a importância da atividade física, do desporto na vida de todos nós. Mas é bom que desde cedo comece esse incentivo, esse estímulo para uma vida saudável que vai impactar em diversas áreas, no desempenho escolar, no emocional, no social. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Para quem chegou agora e nos acompanha. Nós encerramos o segundo bloco, algo que me despertou curiosidade. Encerramos o primeiro bloco, falando sobre os parques infantis que não são tão desafiadores. Eu nunca parei para pensar sobre isso, que do modo como nas cidades, nas localidades são construídos, podiam ser mais desafiadores? Eu creio que sim, Graciela. Se nós pararmos um pouco e formos a observar os parques infantis que nós temos nos parques urbanos, nas cidades, nós vamos ver que, na verdade, são espaços muito pequenos, não é? Agora é que se começou a ter mais atenção aos PIDs. Na verdade, eu não sou especialista em parques infantis, mas tenho, por exemplo, colegas meus que estudam exatamente isso, esta evolução, e o quão podem ser desafiadores para as crianças. Vou brincar aqui. Uma vez estava a observar no sítio onde é que eu vivo e na verdade tinha o que estava a circundar o parque era de facto umas redes. E os miúdos, em vez de estarem nos brinquedos, propriamente dito, nos correios, estavam a trepar porque para eles provavelmente seria mais desafiadores, não é? E, portanto, eu acho que devíamos ter parques no sentido de desafiar as crianças a fazer mais, a desenvolverem-se o aspecto motor, o poderem trepar, o poderem... E portanto, nos países nórdicos há muito esta concepção de parques, mesmo na natureza, não é? Devia de haver mais. O contacto com a natureza é extremamente importante, não é? Até pela perspectiva ecológica que eu falava ainda há pouco, e é importante que os miúdos se sintam contextualizados, gostem dos parques infantis, conseguem. E depois há aquele aspecto que eu falava, não é? Os pais estão fora, não é? Estão a observar e às vezes, como tendem a subestimar a competência motora dos seus próprios filhos, vai subir aquela aranha, vai cair. Então, lá vou eu, olha... Não é? E, portanto, há aqui um aspecto de deixar as crianças brincar, deixar as crianças desenvolver, não é? Eu sei que para os pais que estão a ver podem dizer, não, isto é uma grande ansiedade e uma grande angústia para mim, mas é essencial que os miúdos possam desenvolver as suas capacidades físicas, as suas capacidades motoras. Bom a gente falar assim, sobre esses aspectos, né? Porque há um medo dos pais em relação a tudo. É claro, né? Os filhos, a gente tem que ter toda a preocupação na sua segurança física, no seu bem-estar. Mas também, mesmo se cair, não, assim, né, se for uma queda assim, tranquila, vamos dizer assim, não tem que se preocupar muito, não é? Bem, parece-me que não é? É evidente que há sempre este aspecto que as pessoas, que os próprios pais sentem, não é? De os miúdos poderem ficar
menos bem, não é? Ou feridos, propriamente dito, mas vou brincar, não é? Eu descascava os meus joelhos todos a brincar e caía, naturalmente. E eu acho que faz um bocadinho parte da infância, não é? Podermos perceber o que é que... Até, vamos lá ver, para criar competências quando somos adultos, não é? Porque é quase como se fosse um DNA, não é? Isto tem percussões depois na vida adulta. Se nós não conseguimos desenvolver o nosso corpo, não tivermos esta nossa imagem corporal... Quando ainda há pouco, no primeiro bloco, eu falava de crianças que podem estar analfabetas motores, e isto é um pânico. Isto é, de facto, uma problemática que nós temos que fazer face. E eu penso em outro aspecto, assim, não sou estudiosa do assunto, mas em outro aspecto, que além de o fato ali de se magoar um pouco, desperta, tá ali fazendo parte do desenvolvimento motor, da capacidade física, mas eu penso também no aspecto da resiliência. Certo. De preparar ali as crianças para os sofrimentos da vida que há de vir, que... Né, ali na infância é um machucadinho, como a gente fala mais no Brasil, um machucado. Não sei, eu acho que vai internalizando nas crianças esse sentido de saber que as contrariedades da vida que vão existir. A hora eu vou me magoar, não só no joelho, mas em outras situações. Como é óbvio, todos estes aspectos da atividade física e do desenvolvimento motor e a adaptação a esses aspectos é fundamental, porque cria, não é, na criança, e vem criando, não é, a sua própria personalidade e a maneira de encarar, obviamente, o mundo. Isso é, de facto, um aspecto factual interessante, não é? Porque, na verdade, e ainda agora também a Graciela tinha apontado, a educação física às vezes aparece como o parente pobre no currículo. E é importante também. E mesmo a educação física precisa se reestruturar e organizar naquilo que é os seus aspectos programáticos. O que é que eu quero dizer com isto? Neste momento, e o estudo que eu tenho vindo a desenvolver, faz de notar que o currículo nem sempre é apropriado quando é experienciado pelos alunos da mesma maneira, não é? Ou seja, vamos lá ver, o que os professores têm tendência a dar, e aqui um bocadinho mais técnico, mas toda a gente consegue perceber esta dos desportos. A educação física é eclética. O que é que eu dizer com isto, com a eclética? Deve oferecer, na sua oferta formativa, todos os desportos que estão no Programa Nacional de Educação Física, que é datado de 91, em 2001. Agora já não trabalhamos com programas, trabalhamos com as competências essenciais, mas dentro do programa há estas modalidades todas. Estudos feitos indicam, não é? Pelo menos na região metropolitana de Lisboa, que as pessoas têm tendência a dar só os 4 jogos desportivos coletivos, que é o basquete, o vôlei, o handball e o voleibol, a ginástica e o atletismo. Mas depois há a dança, há a patinagem, há a natação, que não é dada, porque não há instalações, às vezes, que é um falso problema, porque as autarquias já têm piscinas que os meninos podem ir às autarquias, e, portanto, o que é que acontece? Este currículo, este programa, às vezes, nem sempre vai ao encontro de todos os miúdos, principalmente as raparigas, têm tendência a não gostar de desportos de evasão direta, não é? Como o futebol, como o basquete, como o vôlei, e eu estou a retirar a parte cultural, não é? A diferença entre rapazes e raparigas. Mas, na verdade, as raparigas têm tendência a abandonar justamente por isso. E é isso que, na verdade, se dá mais nas escolas. Sim. E, portanto, elas têm tendência depois a abandonar e a não continuar, não é? Na sua vida adulta. Porque falta essa oferta maior. Exatamente. E mais, ou seja, quando questionado, eu questionei os professores, ou seja, o que é que era o currículo ideal para eles, o que é que se dava realmente na escola e o que é que os alunos podem vir a praticar quando acabarem o 12º ano de escolaridade ou escolaridade obrigatória. E todos os desportos que são ditos que eles vêm a praticar são desportos que às vezes não são dados na oferta de escola propriamente dita. Ou seja, são 4 jogos esportivos coletivos, eles dizem que os miúdos depois têm mais tendência, os jovens adultos, a trabalhar os esportes individuais. Sim. E desportos de ginásio. Sim. Não é? E, portanto, aqui tem que haver aqui uma reflexão e um pensamento profundo em relação àquilo que nós estamos a oferecer, porque o currículo pode ser motivo, não é, de excluir
algumas, não é? E uma das características que a educação física tem é que é inclusiva. É para toda a gente. O desporto não, mas a educação física é para toda a gente. É para toda a gente. Não é? Então esta questão é interessante, não é? Mas então se verifica entre meninas e também meninos assim, essa evasão da atividade física? Também entre os rapazes acontece? Não, os rapazes têm normalmente tendência de não gostar de esportes individuais. A literatura diz-nos que eles, obviamente, gostam mais dos esportes coletivos e, portanto, aqui, vamos lá ver, os professores de educação física têm a grande tarefa, não é, de diferenciar o ensino de acordo com as necessidades educativas dos seus alunos. E, portanto, aqui também trabalha um bocadinho aquilo que são as estratégias pedagógicas, em contexto de sala de aula, que também é importante. Eles gostam de uma oferta formativa, às vezes muito diferente das raparigas, e outras que gostam de trabalhar em coeducação. Aliás, a educação física é coeducação, para rapazes e raparigas ao mesmo tempo, mas há aqui preferências. O que eu quero dizer é que há preferências dos rapazes e raparigas quando entrevistados. Há investigações que eu tenho feito também, a oferta formativa de preferência dos rapazes e raparigas, e nitidamente os professores, os miúdos, os rapazes, futebol, basquetebol, as raparigas, dança e ginástica, e que não tem mal. Não tem mal. É preciso conciliar todas estas preferências dos nossos alunos no sentido de eles conseguirem ser competentes, do ponto de vista motor, quando forem adultos. Não é? O que é que nós queremos com a atividade física? É que perdure. É que eles continuem na vida adulta, não é? Por isso ainda agora estava a fazer o desafio. Nós temos 1550 minutos por dia. Será que nós adultos, que estamos com uma população obesa, não conseguimos fazer do nosso dia tirar 30 a 40 minutos para fazer atividade física? Porque às vezes nem precisa de ir a ginásio. Precisamos, obviamente, ter um exercício físico adequado, não é? E planeado por alguém que saiba, mas podemos fazê-lo, não é? O andar, o caminhar, mesmo a atividade física. E, Graciela, deixe-me que lhe diga, a atividade física, na sua definição, é dispêndio calórico, não é? E, portanto, nós, quando estamos a fazer as nossas tarefas domésticas, já estamos a ser ativos, não é? Já estamos a ser ativos. E, portanto, é um bocadinho isto. É um bocadinho nós percebermos como é que nós conseguimos colocar a população a gostar mais da atividade física, não é? Por exemplo, há outros aspectos que não são só os miúdos, não é? Também estamos a preocupar-nos com a terceira idade, não é? Que é a atividade física na terceira idade, para aumentar a qualidade de vida, Graciela. Porque a atividade física, vamos lá ver, se nós apostarmos na atividade física, doenças como a diabetes, a hipertensão, alguns tipos de cancro, e portanto, não é? São minimizados. E, portanto, aqui, não quero entrar aqui sobre os aspectos políticos, não é? Não é o fórum ideal para fazermos, mas se nós conseguirmos, de alguma maneira, dar mais enfoque e mais ênfase a esta parte da atividade física, não é? No Ministério da Educação, por exemplo, o Ministério da Saúde não tem tantas pessoas para... Vamos diminuir, não é? Vamos diminuir a fatura, não é? Esta fatura que nós pagamos muito caro, porque tendo pessoas não ativas, temos tendência a ter mais doenças e, por consequência, a gastarmos mais dinheiro na saúde. Não, é a consciência que todos nós devemos ter desde pequenos, né? Eu, me remetendo, falando mais uma vez sobre um exemplo pessoal. Hoje em dia eu sou mais disciplinada para ir ao ginásio. Mas é porque precisa, sim, ter o foco de que é necessário, que é importante para mim, por questões de coluna também que eu já enfrentei. Então, é essa consciência, por saber que, né, não é prazeroso. Confesso que não é algo prazeroso, mas que tem o seu sentido maior, que tem o objetivo que eu vou colher o fruto lá na frente. Mas, Graciela, é justamente isso. Eu acho que o que está a elencar é extremamente importante. Porquê? Primeiro, nós temos essa consciencialização, que a atividade física é bom para a nossa saúde. Isto é muito importante. Depois, para além desta consciencialização, é esta literacia física que nos falta ainda incutir nos miúdos, para eles conseguirem perceber para que é que a educação física serve e porque é que pode ser uma mais-valia ter este conhecimento para as suas vidas futuras. Isto é muito importante, não é? Mas depois, ouvi a Graciela estar a dizer que lhe custa ir. Normalmente, nós devemos arranjar uma atividade física, não é? Neste caso, exercício físico,
que seja prazeroso para nós, Sim. não é? Algumas pessoas gostam de natação, outras pessoas gostam de equitação, outras pessoas gostam de fazer caminhadas, outras pessoas gostam de ir ao ginásio a fazer musculação, outras gostam de aulas de grupo, não é? Que está muito em voga. O ideal e o objetivo é, de facto, nós encontrarmos uma atividade que tenha significado para nós, não é? E devagar temos foco e orientarmos para esse foco. E a gente buscar se conhecer, porque, por exemplo, se eu for a ginásio aberto, se eu estiver matriculada em ginásio aberto, assim, eu vou acabar não indo. Então, hoje em dia, eu vou a um ginásio que tem aulas em grupo de até 8 pessoas e com horário marcado. Okay. Então, aí eu sei que eu não vou falhar, porque aí não, né? Que aí eu tenho a consciência que é o meu compromisso comigo mesma, com o professor, com o dinheiro que está sendo investido. Tudo isso faz sentido. Então a gente tem que ter estratégias com a gente mesmo, né? Porque eu sou uma, que eu, até a época do secundário, eu fazia várias atividades, vários desportos, natação, handball, né? Que lá no Brasil a gente fala handball. Sim. Fazia de um tudo, basquete, depois parei, assim, parei totalmente. Mas, voltando também ao seu trabalho, consegue destacar algum projeto em que esteve à frente ou que contribuiu, que foi, assim, um bom exemplo de projeto, de prática pedagógica, de ver ali o êxito? Bem, Graciela, neste momento nós temos o Insight, que é a unidade de investigação do Instituto Piaget, e neste momento eu sou o investigador principal de um projeto que é justamente sobre as orientações educacionais dos professores de educação física e a sua influência nas diferentes dimensões do currículo. Seja o currículo formal, institucional, que é aquilo que os professores leem nos programas, seja o operacional, que é o que os professores planeiam em educação física, e finalmente o outro, que é aquilo que os alunos experienciam. Não é? E, portanto, este é um grande projeto e tenho tido subprojetos, trabalhando com os meus alunos, que oriento, não é? Que querem terminar os seus mestrados, a trabalhar justamente nesta temática. E temos vindo a constatar, por exemplo, a influência dos professores destas orientações na aptidão física, qual deles é que promove e expecta melhor em relação à aptidão física. Trabalhar, por exemplo, há pouco tempo terminamos um projeto na ecoeducação, ou seja, como é que os professores com diferentes orientações educacionais conseguem, na verdade, trabalhar a coeducação para rapazes e para raparigas, e temos tido projetos muito interessantes no sentido de nós conseguimos operacionalizar aqui. Por outro lado, há outra linha de investigação que eu sigo, que é de facto a preferência pelas modalidades esportivas, as raparigas no desporto, as raparigas na educação física, a autoimagem dessas raparigas. Por exemplo, se nós conseguimos perceber estes distúrbios alimentares que às vezes existem, aqui sai um bocadinho do meu âmbito, não é? Tenho ajuda, porque este Insight, a unidade de investigação, também é interdisciplinar e, portanto, tenho aqui a ajuda dos colegas de psicologia para conseguir perceber estes aspectos da autoimagem, que é mais da área deles. E, portanto, tem sido. Nós também normalmente trabalhamos e impactamos na comunidade, que é outra dos eixos e da missão, que é transformar a comunidade à nossa volta, a investigar. Para mim, a investigação tem que ter uma aplicação prática. Não quer dizer que as outras não tenham aplicação prática também, mas perceber como é que nós podemos transformar a sociedade que está à nossa volta, nomeadamente ali, por exemplo, o Instituto, só aqui uma à parte, uma nota adicional, o Instituto está desde o norte até ao sul. Nós temos escolas superiores de educação, escolas superiores de saúde, escolas superiores de tecnologia e gestão e os institutos universitários, que é de facto onde eu neste momento estou a exercer mais a minha atividade de docente. E, portanto, acabamos por estar distribuídos em termos regionais em Gaia, em Lisboa, em Viseu e no Algarve. E, portanto, temos a comunidade, não é, onde estamos inseridos, acaba por nos conhecer o nosso trabalho, acaba por perceber o que é que nós podemos fazer melhor por eles e, na verdade, tenho vindo a desenvolver estes aspectos, o próprio Instituto, não é? Porque acaba por desenvolver estes aspectos muito interessantes. Certo. E quanto a perceber ali, né, como os professores podem perceber, ter a sensibilidade ali com um aluno que resiste à atividade física, né? É importante ter esse olhar personalizado para quem faz parte ali da sua turma?
De facto, é uma pergunta muito interessante que a Graciela me está a fazer. Eu vou aqui a minha base de dados enquanto professor de Educação Física no ensino básico e secundário. É muito importante, não é, que nós primeiro façamos uma avaliação de diagnóstico. Quem são os nossos alunos? Porque, na verdade, nós somos únicos, inenarráveis, insubstituíveis, irrepetíveis desta existência, para mim, não é? Cada um de nós é uma pessoa. E, portanto, quando nós estamos a planear ou estamos a trabalhar em contexto de sala de aula, em termos pedagógicos, nós temos que ter essa atenção. Nós temos que perceber a população-alvo que temos à frente, não é? Quem gosta e quem não gosta. Se não gosta de atividade física, porquê é que não gosta? Não é? E, portanto, nós também temos alunos obesos nas nossas aulas. Eu tive. E, portanto, como é que eu vou chegar àquele aluno? E, portanto, temos que diferenciar o ensino, não é, de acordo com as necessidades de cada um. Não é? Isto é complicado, não é? Por isso, nós, em Educação Física, trabalhamos com níveis diferentes. Eu vou dizer um nível mais introdutório, não é? Um nível mais mediano, digamos assim, que a gente chama elementar, e um nível mais avançado. Ou seja, nós temos desempenhos motores diferenciados dentro de uma sala de aula. Aqui a paixão e a eficácia de um professor é realmente trabalhar com a diferença dentro da sala de aula. Muito bom. E por isso é que nós trabalhamos a inclusão. Neste momento nós temos um decreto-lei normativo, que é o 54/2018, que trabalha justamente isso, uma escola inclusiva. E eu normalmente sou defensor não da escola inclusiva só porque inclui a deficiência, mas porque inclui toda a gente. Toda a gente, sim. E, portanto, tudo isto tem que ser, de alguma maneira, percebido, pensado, refletido nos nossos projetos pedagógicos. E, portanto, de alguma maneira, a escola tem a sua missão, que a gente fala do projeto educativo de escola, que ainda agora falava no primeiro bloco, que depois tem um projeto, que é o projeto curricular, como é que nós vamos operacionalizar isto tudo, que depois termina no projeto curricular de turma, aquela turma. E aquela turma é constituída por elementos, por alunos e alunas. O que é que eles querem? Sim. Então, como é que eu vou diferenciar? Não é? Isto é um trabalho difícil, não é? Mas ser professor não é fácil. Não, mas quem se lança no mundo da educação, porque geralmente gosta de um desafio. Exatamente, porque às vezes somos pouco valorizados, não é? As pessoas são pouco valorizadas, precisavam de ser mais. No fundo, são os professores que trabalham e formam todas as outras profissões, não é? Não, com certeza. E é um desafio em diversos âmbitos, por questão profissional, as famílias e como está a sociedade, mas é uma missão, né? Pensar que o educador, o professor, é alguém que vai transformar, vai impactar a vida de pessoas, né? Tal e qual. Eu acho que fazemos toda a diferença, não é? Em relação à vida das pessoas. Eu às vezes costumo dizer aos meus alunos de mestrado que eles vão trabalhar com pessoas para sempre, não é? Eles escolheram a formação de professores, mais especificamente a formação de professores em Educação Física, e eles vão trabalhar sempre ou com os colegas, com os pais, com os filhos, mas na verdade aqui é fazer a diferença, não é, Graciela? É fazer a diferença, o que é que nós podemos fazer para melhorar a vida daquelas crianças através da educação física, não é? E, portanto, isto é muito interessante, muito importante, nós temos em atenção. E voltando um pouquinho rapidamente sobre a questão de as meninas quererem desistir de atividade física, a questão da sua autoimagem, também entra esse aspecto do olhar personalizado do professor, né? Porque a atividade física expõe, né, a pessoa, né? Expõe a todos nós. Então, de repente, é também saber trabalhar, porque a fase da adolescência, né, que vem os complexos, vem a vontade de se ver pertença de um grupo, e na atividade física você expõe também suas fragilidades, né? Um está mais avançado do que o outro, um consegue melhor do que o outro, então é um mosaico ali de situações que precisam ser geridas, não é? Sempre. Nós temos que ter sempre essa visão, não é? De conseguirmos perceber os nossos alunos, os nossos estudantes, e por isso mesmo, por exemplo, nós trabalhamos muito em Educação Física com a organização de grupos, e portanto os grupos podem ser dos mais variados, podem ser por afinidade, podem ser só grupos de rapazes, só grupos de raparigas, os dois em conjunto, aqueles que têm menos competência motora em relação aos outros, e portanto trabalhar tudo isto em conjunto no sentido de perceber, mas essa questão de facto vem, e isto vê-se em contexto de sala de aula, não é?
porque os miúdos na adolescência são todos diferentes, as raparigas crescem mais rápido que os rapazes e, portanto, têm gostos completamente distintos e diferenciados e nós temos que ir ao encontro dessas expectativas, não é? Nós não podemos, quando temos alguém à nossa frente, nós não podemos deixar de ir ao encontro dessas expectativas. Nós sentimos, não é? Há turmas que nós vamos sentindo e puxam também por nós, não é? Por isso é que eu acho importante nós fazermos uma avaliação inicial dos nossos alunos. Às vezes nós trabalhamos com a sociometria, muito rapidamente explicando, a gente aplica questionários para perceber numa turma quem poderá ser líder e quem poderá estar segregado, não é? E, portanto, ao fazer esta leitura, do ponto de vista científico, é uma coisa muito simples, como, por exemplo, olha, se fosse a Euro Disney, se tu fosse a Euro Disney, quem gostavas que o teu pai levasse contigo em primeiro lugar, em segundo e em terceiro? E, nestes aspectos, o primeiro será a primeira escolha e depois há aqueles alunos que não são escolhidos por ninguém. E, portanto, são aqueles alunos que são segregados. Então, com esta base científica, nós podemos trabalhar justamente esses alunos que estão outlier, que não são escolhidos por ninguém, e trabalhar no sentido de promover, não é, esta inclusão destes alunos que são mais rejeitados. E isso é muito importante. Então, para finalizar bem rapidamente, que o tempo já passou, como enxergas o futuro da atividade física, da educação física nas escolas e sua relação com a saúde infantil? Bem, este silêncio tem muito que se lhe diga no sentido que a minha educação física ideal, e é algo que eu luto, não é? Deve ser muito mais horas, deve ser muito pensada, não pode ser só concentrada num dia da semana e não ter mais, não é? Por blocos ali, intensivos, e depois não ter, o princípio da carga, nós podemos... e sobretudo, instalações boas para a educação física, não é? E, portanto, há aqui todo um projeto curricular relacionado com a educação física que deve ser emergente e devemos trabalhar e ter aqui a valorização também em termos governamentais, que era aquilo que eu estava a dizer, não é? Porque se nós procuramos seguir as guidelines de organizações muito importantes, como a Organização Mundial de Saúde, que nos diz que as crianças têm que fazer 60 minutos por dia, então como é que é essa quantidade de educação física e como é que vai ser essa qualidade? E, portanto, eu gostava muito que existisse muita qualidade na educação física e na atividade física para todos. Vamos lutar por isso. Eu quero agradecer muito a sua participação. Estivemos eu é que agradeço. Com o Fernando Antônio Rodrigues Vieira, professor do Instituto Piaget de Almada. Então, tem uma próxima oportunidade. E também, quem nos acompanha em casa, continue a assistir a programação da TV Canção Nova Portugal. Também acesse o nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, playlist Manhã Viva, onde esse programa também estará. E o nosso bem-aja sempre aos nossos benfeitores. Até a próxima, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.